Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui comigo, o professor Luiz Eduardo, seu professor de conhecimentos pedagógicos. E nós vamos dar continuidade aos nossos blocos para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Está se preparando? Está estudando? Então, olha só, vamos de filosofia da educação. Vem comigo? Vamos lá? Vamos resolver algumas questões sobre filosofia da educação da banca Quadrix, mas antes disso nós vamos fazer uma revisão dos principais tópicos, dos principais autores e dos principais assuntos que você precisa estar preparado para chegar na sua prova e gabaritar todas as questões. Então vamos lá? Já vou colocar aí na tela para você. Vou colocar aqui na tela para você, ó, o meu Instagram, @LuizDudes. Segue a gente lá, sempre com conteúdos muito importantes e pertinentes para a sua aprovação. Então vamos lá, filosofia da educação, comigo, professor Luiz Eduardo. Então, pessoal, o que é filosofia da educação? Filosofia da educação é a área, é o ramo, é o campo que estuda e investiga as questões fundamentais da educação relacionadas com a filosofia. Filosofia que surge na Grécia entre o século 8 ao século 3 a.C. e tem como um dos seus principais objetivos a busca pela verdade. Então, olha lá na tela, é o campo que estuda e investiga as questões fundamentais da educação. Então, ela não se preocupa como fazer a metodologia, mas sim o porquê fazemos, por que fazer educação, qual é a finalidade da educação. Então, a filosofia da educação questiona o papel da escola, o objetivo do ensino, a natureza do conhecimento. Aqui nós vamos utilizar uma palavra que é bem conhecida, é chamada de epistemologia. Epistemologia, o que significa isso? Teoria do conhecimento. Teoria do conhecimento. Essa é a nossa querida epistemologia. Ok? Qual é a função do professor, a relação do professor em relação à sociedade, em relação ao seu aluno, em relação à ética, né? Então, essas são algumas questões pertinentes relacionadas aí à filosofia da educação. E qual é, então, a sua relação com a pedagogia, né? Enquanto a pedagogia se concentra na prática do ensino, a filosofia da educação fornece a base teórica e os valores que vão orientar essa prática, ok? Então, num sentido mais estrito, filosofia da educação é a relação entre a filosofia, a complexidade dos pensamentos filosóficos, só que aplicados à educação. Então, qual é a relação do professor com o seu aluno, com a sociedade, com a metodologia pedagógica, com as questões da comunidade escolar, qual é o papel da educação na sociedade, dentre essas outras perguntas e questionamentos que são extremamente importantes. E aí nós vamos ter grandes teóricos, grandes teorias dentro da filosofia da educação. Como, por exemplo, o pragmatismo na educação, que nós vamos ver agora, desse carinha bem aqui, que é bem conhecido e cai muito em prova, que é o John Dewey, filósofo estadunidense, e que é um dos caras que mais cai em filosofia da educação. É um cara que sempre aparece. Também aparece em tendências pedagógicas, né? Lá na tendência pedagógica progressivista. Então, olha aí na tela para você. Eu vou colocar aí na tela para você, então. John Dewey, de 1859 a 1952. Sua principal teoria, galera, é o pragmatismo. O que seria pragmatismo para você entender aqui, sem medo de ser feliz e de forma muito rápida? Pragmatismo é o seguinte: time que está ganhando não se mexe. Time que está ganhando não se mexe. Então, o pragmatismo trabalha dentro da perspectiva o quê? Dentro da perspectiva daquilo que é prático. Dentro daquilo que é prático, ok? Olha lá na tela, então. O pragmatismo entende a educação como uma experiência contínua de construção e crescimento. O conhecimento é construído na prática, na interação do indivíduo com o meio. Aqui nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de autonomia do aluno. Aqui também vai surgir um conceito muito importante,
nós vamos chamar de construtivismo, que é o aluno construindo o seu conhecimento. Vai ser muito bem trabalhado por autores como Piaget, Vygotsky e assim sucessivamente. Então, a escola deve ser o laboratório do quê? O laboratório da vida, onde os alunos aprendem a resolver problemas reais. A teoria só tem valor se puder ser aplicada para aprimorar a prática. A cooperação e a democracia aqui são fundamentais no ambiente escolar. Então, por exemplo, se nós temos um projeto de horta na escola, onde os alunos aprendem sobre biologia, matemática e, olha só, trabalho em equipe, esse é um exemplo de pragmatismo aplicado à educação. Então, aqui nós temos um conhecimento que é construído pelo aluno, um conhecimento que visa aqui a sua autonomia. Então, o pragmatismo entende que a experiência contínua, o aprender a aprender, é fundamental para que o aluno construa o seu conhecimento, para que os esquemas mentais desse aluno possam, então, ser despertados e ele, dentro da sua experiência prática, ou seja, deixar o aluno fazer, deixar o aluno trabalhar sobre a mediação, a facilitação, melhor dizendo, do professor aqui nesse processo, faz então com que a essência do pragmatismo na educação seja aplicada dentro de quem? Dentro da perspectiva desse cara aí, ó. Quem é ele? Dentro da perspectiva aqui, ó, de John Dewey, ok? Depois nós vamos ter aí o existencialismo. O existencialismo, que é uma teoria de Jean-Paul Sartre, filósofo do século XX, também aí trabalhado por Albert Camus, também trabalhado por Martin Buber. Então, o existencialismo, ele vai focar o quê? Ele vai focar na liberdade do indivíduo, na sua responsabilidade individual. Tá? Então, dentro da educação, isso vai ajudar o aluno a se tornar alguém autêntico, alguém autônomo, fazendo escolhas sociais para assumir as suas responsabilidades sobre ela. Então, a educação não deve impor um conjunto de verdades dentro desse conceito. Tá? Esses conjuntos, eles não podem ser conjuntos prontos, mas isso sim deve incentivar o estudante a encontrar o seu próprio significado para a vida. Esse é o verdadeiro sentido da educação aqui. Então, o professor age aqui como que, olha só, como facilitador do autoconhecimento. Facilitador do autoconhecimento e não como um mero transmissor de conteúdo. Mero transmissor de conteúdo, você já sabe como é que isso aqui funciona. Mera transmissão de conteúdo, nós estamos falando da educação tradicional. Valorização do debate e da expressão pessoal, né? Valorização do debate e da expressão pessoal em sala de aula, onde os alunos são incentivados a construir suas próprias ideias e argumentos. Então, o existencialismo surge ali no pós-Segunda Guerra Mundial, a partir da filosofia de Jean-Paul Sartre, num livro chamado O Existencialismo é um Humanismo. É um livro bem pequenininho, mas é um livro maravilhoso, onde ele trabalha esses dois principais conceitos. Quais são os conceitos trabalhados por ele aí? O conceito de liberdade, e o conceito de responsabilidade. Então, quando isso aqui é aplicado à educação, é aplicado no sentido de que o aluno precisa construir esses dois conceitos de forma social, para que ele possa, então, ter responsabilidade sobre os seus atos, sobre as suas decisões e sobre as consequências dos seus atos. Tudo bem? Depois nós vamos ter o marxismo. E aí você sabe, obviamente, a educação brasileira é de base marxista. Então nós vamos ter como principal autor aqui do marxismo quem? Obviamente, Karl Marx. Olha lá na tela. Karl Marx, com seu famoso conceito conhecido como materialismo histórico e dialético. Então, o Marx vai trabalhar a ideia de que a educação é uma das principais ferramentas para se combater a desigualdade social. Esse conceito também foi trabalhado por outros autores aí conhecidos do ramo progressista, que é o Antônio Gramsci, e no caso do Brasil aí, o Paulo Freire. Né?
Então, para o marxismo, a educação é um instrumento de quê? Transformação social. Conceito de transformação social. Então, a escola ela não pode perpetuar as desigualdades, não pode perpetuar a violência, não pode ser mera reprodutora das desigualdades e da violência. Tá? Então, ela não pode servir aos interesses do quê? Da classe dominante. Ou ser um motor para a libertação, deve ser sim um motor para a libertação e a conscientização do aluno. Isso aqui nós vamos chamar, sabe de quê, pessoal? Nós vamos chamar de educação emancipatória. Educação emancipatória. Então, a educação deve desenvolver aqui no aluno o quê? Ela deve desenvolver a consciência crítica sobre a realidade social, de modo que ele faça o quê? Questione as estruturas sociais vigentes. O objetivo é formar cidadãos capazes de quê? De analisar as estruturas de poder e lutar por uma sociedade mais o quê? Uma sociedade que seja mais justa. Então, olha lá na tela para você. Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, é um livro bastante conhecido. Né? É um exemplo prático do marxismo, da aplicação do marxismo na educação, tá? Uma vez que ele propõe um diálogo entre o professor e o aluno para construir o conhecimento em vez de um modelo bancário, tá? Onde o professor apenas vai depositar o conhecimento no aluno. Então, Paulo Freire chama isso aqui de educação bancária. O que seria, então, a educação bancária, na visão do Paulo Freire? É aquele tipo de educação onde o professor apenas coloca, deposita conhecimento no aluno. Então, o aluno, ele está dentro de sala de aula como ser passivo, o professor vai falando, vai depositando conhecimento, só que o aluno não tem a oportunidade de interagir, não tem a oportunidade de questionar, não tem a oportunidade de argumentar. Então, entra aqui todas essas questões relacionadas à crítica que o Paulo Freire faz sobre essa educação bancária no seu livro Pedagogia do Oprimido. Ok? Trabalhamos, então, esses importantes conceitos em filosofia da educação. Agora nós vamos partir para a resolução das nossas questões. Primeira questão já está aí na tela para você. O pragmatismo na perspectiva de John Dewey, olha lá, postula que o conhecimento escolar é um processo estático de transmissão de verdades absolutas, desvinculado da experiência prática e da resolução de problemas do cotidiano. John Dewey diz que o processo de educação é estático? Não. O processo de educação ele é autônomo. Ele é o que também? Ele é construído. Ele é o que também? Ele é prático. Então, essa questão está certa ou está errada? Está errada. Verdades absolutas, também errada. Questão de número 1 aí, ó, já pode marcar no seu material. Questão de número 1 errado. O conhecimento aqui, ele não é estático e também não tem a finalidade de transmitir verdades absolutas. Uma vez que, desde a perspectiva do John Dewey, o conhecimento tem que ser autônomo, tem que ser construído e deve ser prático. Ok? Questão de número 2. O existencialismo na educação, tal como defendido por quem? Olha lá. Tal como defendido por Sartre e outros pensadores, tem como premissa a valorização da liberdade. Perfeito. E da responsabilidade individual do aluno, sim. Vendo o professor como um facilitador do processo de conhecimento. Questão perfeita, essa questão de número 2 aqui. Essa questão ela está certa, tá? Essa questão ela está certinha, porque dentro da perspectiva do existencialismo, o existencialismo prega uma maior liberdade do aluno dentro dos seus processos de ensino e aprendizagem. Só que lembre-se que o existencialismo ele não é uma teoria meramente criada para o escopo educacional. Não, ele é uma teoria criada dentro de uma perspectiva filosófica abrangente, geral, social. Então aqui trabalha-se a aplicação do existencialismo dentro do escopo educacional. No escopo educacional, a valorização é para a liberdade e para a responsabilidade individual, permitindo o quê? Permitindo uma autonomia do aluno dentro do seu processo de ensino e aprendizagem. O professor aqui é mero o quê? O professor aqui é apenas um facilitador desse processo
de ensino e aprendizagem. Questão de número 2 está o quê? Questão de número 2 está certa. Vamos lá? Partimos então para a questão de número 3. Na visão da pedagogia marxista, a educação é um instrumento ideológico que, sua essência, tem a função, olha lá, de perpetuar as estruturas de poder e as desigualdades sociais, sendo incapaz de atuar como um agente de transformação e emancipação do oprimido. Duas coisas nós temos aqui, que são duas questões que estão erradas aqui. A primeira delas, olha lá na tela. Perpetuar as estruturas de poder e as desigualdades sociais. Segundo, sendo incapaz de atuar como agente de transformação e emancipação. Vamos lembrar o seguinte, o marxismo é uma teoria que trabalha a ideia de que a educação deve ser um instrumento de quê? De transformação social. Se é um instrumento de transformação social, ela parte para uma perspectiva crítica da educação. Então, essa educação ela precisa ser crítica para que o aluno, então, seja emancipado. Educação emancipatória. De modo que o aluno tenha liberdade para pensar. Uma vez que você analisa a sociedade, percebe que ela detém estruturas de poder, que ela detém estruturas vigentes, que ela detém estrutura religiosa e que há pouca mobilidade social, então somente a educação pode fazer com que as desigualdades sociais, sejam então superadas. Dentro dessa perspectiva, no caso do Brasil, nós temos então um autor muito importante, trabalha a ideia da educação bancária, onde ele diz que o aluno não é apenas um mero receptor de conhecimento. Ele não pode apenas receber conhecimento. Ele tem que também ter participação na construção desse conhecimento. Ele também precisa, de algum modo, construir, ser autônomo e fazer com que esse conhecimento faça sentido para a sua realidade. Dentro do seu livro Pedagogia do Oprimido. Quem é que fala isso? Dentro do livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. Então, nós estamos falando de uma educação de base progressista, de base marxista. Então, essa questão está errada, porque a função da educação aqui não é perpetuar as estruturas de poder, e muito menos ela é incapaz de atuar como um agente de transformação social. Por isso, a questão de número 3 está errada. Ok? Olha lá. Então, portanto, questão de número 4. Para a filosofia da educação, a principal questão a ser debatida é a ordem meramente metodológica, ou seja, de como aplicar técnicas pedagógicas de forma mais eficaz para garantir a aprendizagem do conteúdo. Ok? Então, para a filosofia da educação, a questão a ser debatida é de ordem meramente metodológica, não, né, pessoal? Aí errou aqui também, por quê? Porque para a filosofia da educação, não é apenas a metodologia que é importante aqui. O que é importante também aqui é o pensamento crítico. É o pensamento crítico. Então, por exemplo, quando a gente fala de educação com base em quê? De educação na base marxista, de educação na base da transformação social, que é o que transforma essa questão aqui, ó, em uma questão errada, a questão 3, tá? Em uma questão errada, porque jamais você trabalha a ideia de perpetuar estruturas de poder. Tá? Aí, quando você cai para a aplicação da filosofia da educação, aí você diz que ela é meramente metodológica, quando, na verdade, um dos seus principais objetivos é a construção de um pensamento crítico. Então, aqui, essa questão de número 4, ela também está ok, pessoal? Essa questão de número 4, ela também está erradinha.
Então pode marcar aí no seu material. Questão de número 4, errada. Questão de número 5. A pedagogia do oprimido, proposta por quem? Olha lá, ó, por Paulo Freire, é um exemplo prático da abordagem marxista na educação. Coisa linda. Pois defende um modelo de diálogo entre professor e aluno. Aí aqui esse modelo de diálogo, pessoal, o professor é tido como mediador do conhecimento. A sua relação professor e aluno aqui é tida como o quê? Como mediador do conhecimento, que visa a conscientização e a transformação da realidade. É justamente o que preconiza, o que diz a teoria marxista relacionada à educação. Essa questão está certa ou ela está errada, pessoal? Essa questão ela está muito mais do que certa. Questão de número 5. Lembre-se que é dentro dessa proposta aqui desse livro, Pedagogia do Oprimido, que Paulo Freire vai trabalhar o conceito de educação bancária. Conceito de educação bancária. Tudo bem? Isso aqui pode aparecer na sua prova e você precisa estar atento a isso aqui. Tudo bem? Questão de número 5, portanto, certo ou errado, meu povo? Questão de número 5, certinha. Ok? Então, olha lá na tela. Partiu, então, questão de número 6. Olha lá a questão de número 6. No existencialismo, o principal objetivo da educação é formar um indivíduo plenamente adaptado aos valores sociais e culturais estabelecidos, garantindo assim sua inserção harmoniosa e conformista na sociedade. E aí, pessoal, questão de número 6 aqui, tá certo ou tá errado? No existencialismo, o principal objetivo da educação é formar um indivíduo plenamente, vou destacar essa palavra para você aqui, ó, plenamente adaptado. É isso mesmo? Plenamente adaptado. Quais são as características do existencialismo de Jean-Paul Sartre? Dois conceitos importantes aqui, ó. Liberdade e responsabilidade. É o conhecimento que se constrói e que permite com que o indivíduo entenda a valorização dessas expressões dentro da sua prática social. Liberdade para a sua tomada de decisão e responsabilidade sobre as suas consequências. Então, aqui, no existencialismo, não se trabalha a ideia de indivíduo plenamente adaptado, não. Plenamente adaptado, não. Ele é um indivíduo livre, ele é um indivíduo liberto. E como um indivíduo liberto, que tem a liberdade, ele também tem a responsabilidade sobre as suas ações. Então, aqui, questão de número 6, certo ou errado? Questão de número 6, pode marcar aí no seu material. Questão de número 6, errada, ok? Questão de número 6, errada. Partiu, então? Próxima questão, questão de número 7. A tese pragmática de John Dewey sobre educação preconiza que a escola deve atuar como uma instituição isolada do mundo social, priorizando o conhecimento teórico em detrimento da experimentação e da interação com o ambiente. Então, vamos lá. O pragmatismo de John Dewey trabalha a ideia do quê? De uma educação que seja o quê? Vamos lá. Uma educação que seja prática, uma educação seja livre, uma educação que seja construída e uma educação que seja autônoma. Então, como que a gente pode afirmar que para a prática pragmática de John Dewey, a educação ela preconiza que a escola deve atuar como uma instituição isolada do mundo? Ela atua como uma instituição isolada do mundo, priorizando, olha só, priorizando o conhecimento teórico. Isso aqui está certo ou está errado, pessoal? Isso aqui está errado.
Isso aqui também está errado. Então, questão de número 7. Questão de número 7 errada. Pode marcar aí no seu material, porque a tese pragmática de John Dewey é que a educação ela tem que ser prática, ela tem que ser livre, ela tem que ser construída pelo aluno, dando autonomia para que o aluno possa, então, realizar o seu processo de construção do conhecimento de ensino e aprendizagem. E ela precisa também ser o quê? Ela precisa também ser autônoma. Ela pode ser isolada do mundo? Não, ela não pode ser isolada do mundo. Ela tem que priorizar o conhecimento teórico? Não, 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 não. Lembre-se que John Dewey é o cara que vai dar a base para a tendência progressivista, que depois vai ser construída dentro das tendências liberais de José Carlos Libânio. Portanto, questão de número 7, questão errada. Olha lá na tela para você, questão de número 8. O marxismo considera a escola como um espaço neutro, isento de qualquer influência ideológico-política, pois seu papel se restringe à transmissão de conhecimento universal e objetivo. Nós temos dois erros aqui. Olha só. O marxismo considera a escola como um espaço neutro? Não. Toda educação, pessoal, é uma educação que intencional. Se é intencional, ela é neutra? Não, ela não pode ser neutra. Ela é isenta de qualquer influência política ou ideológica? Não. Para alguns autores marxistas, muitas vezes a escola é reprodutora das desigualdades. E é justamente aqui que a escola, então, deve trabalhar a sua perspectiva emancipatória. Uma vez que, quando o aluno, então, recebe esse conhecimento, ele pode, então, transpassar as barreiras das estruturas sociais vigentes, do status quo, e assim, então, caminhar para uma educação mais livre, para uma educação mais libertadora. Portanto, essa questão aqui, ó, espaço neutro, isento, questão de número 8, certo ou errado? Olha lá na tela. Questão de número 8 é errada, ok? Questão de número 8 é errada. Então, olha lá, questão 9. Em suma, a filosofia da educação é a disciplina que fornece a base teórica e os valores essenciais para a pedagogia, para que a pedagogia possa orientar sua prática de forma coerente e reflexiva. Questão de número 9, questão certinha. Questão certa. É justamente isso aqui. Então, a filosofia da educação, ela é a disciplina que é a base teórica para a construção das ideias, dos valores, dos conceitos sobre educação, para que, então, a pedagogia possa orientar a sua prática reflexiva sobre os processos de ensino e aprendizagem. Então, essa questão ela está muito, muito, muito mais do que certa, permitindo que a escola seja um espaço, porque a escola seja um escopo de quê? De construção do conhecimento, um espaço de construção do conhecimento. Tudo bem, meus queridos? Então, essa questão está certa ou está errada? Essa questão está certinha, está perfeita, está maravilhosa. Ok? Última questão desse bloco. Vamos lá? Olha lá na tela para você. A visão existencialista da educação enfatiza a formação do indivíduo para se tornar um ser, olha lá, ó, um ser autônomo e responsável por suas escolhas. Isso está perfeito. O que se contrapõe diretamente à concepção de educação como que mera transmissão de dogmas, ou seja, uma educação com valores, absolutos e certezas pré-estabelecidas. Essa questão está certa ou está errada? Meu povo, olha aqui, ó, os dois principais conceitos de Jean-Paul Sartre, também trabalhados por Albert Camus. Uma educação que torna o indivíduo como o quê? Que torna o indivíduo ser autônomo, responsável pelas suas escolhas. Uma educação que
que preza pelo quê? Pela liberdade, que preza pela liberdade individual, que preza pela liberdade individual. Então, essa questão, pessoal, tá certo ou tá errado? Ela tá muito, mas ela tá muito mais do que certa, ok? Questão de número 10, certa. Com isso, nós terminamos mais esse bloco, visando a sua melhor preparação para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Portanto, não saia daí. Daqui a pouco nós voltamos com mais, com muito mais conhecimentos, questões da banca Quadrix, para que você chegue lá, ó, bombando e gabaritando todas as questões da sua prova. Então, beijão para você, forte abraço e uma excelente preparação.